tudo bem com você? Mais um Dose de Fé juntos, com o nosso momento de reflexão e depois oração. Falando em oração, fique até o final para orarmos juntos, pedindo que Deus nos abençoe nessa quinta-feira, coisa boa, chegando o final de semana. Minha filha hoje vai começar a estudar. Eita, vou acabar as férias. 3 meses também, é muita coisa, mas merece, porque o estudo aqui é bem puxado. Mas segura aí, vamos até o final para orarmos juntos, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, assista os vídeos que nós temos do Dose de Fé, as mensagens de pregação, estudo, fique à vontade, compartilhe, não tem problema nenhum, tá bom? Então vamos lá para a nossa reflexão. Como eu já falei várias vezes no Dose de Fé, eu gosto dessas histórias antigas, gosto de biografias, e uma delas bem interessante é de um missionário escocês chamado Alexander Duff. Ele, em 1830, ele ia, vamos dizer assim, levar a mensagem das boas novas de Jesus Cristo para a Índia. E durante o seu translado, o navio foi e naufragou. Ele não morreu, a tripulação também estava, entre aspas, tranquilo, e eles ficaram, vamos dizer assim, conseguiram chegar numa ilha. Só que naquela confusão toda, tinha alguns pedaços, né? Ficaram alguns pedaços molhados da Bíblia, não ficou perfeita a Bíblia, né? E um dos pedaços que o Duff deixou secar estava no Salmo 107. E aí no versículo 28 e 29, olha que interessante. Alguns vão falar assim, isso é coincidência. Eu não acredito em coincidência, eu acredito em Deus. E aí no versículo 28 e 29, que é do Salmo, que eu peguei essas duas partes, e é o que está mais registrado, está lá assim: na sua aflição clamaram ao Senhor, e ele os tirou da tribulação em que se encontravam, né, na adversidade. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas, acalmou as ondas. Aqueles tripulantes, o Duff, né, Alexander Duff, eles se acalmaram e com certeza confiaram ainda mais em Deus. E com certeza chegou um resgate. E para vocês terem ideia, olha que dificuldade, ainda teve um segundo naufrágio, mas eles conseguiram chegar à Índia. Eu quero te perguntar, você está aí no meio de alguma tempestade que você está naufragando? O seu navio está indo a pique, como a gente fala no Brasil, indo para o fundo do mar, ou de repente você está se afogando, que você de repente não sabe nadar e não tem aquelas boias, não tem colete salva-vidas. E aí, como está a sua situação? Então eu quero falar para você, tem uma pessoa que pode socorrer a todos nós, e essa pessoa tem um nome, é Jesus Cristo. André, mas a minha tempestade, o meu naufrágio, vou colocar assim nesse termo alegórico, não é uma tempestade como do Alexander Duff, que foi realmente algo literal, o navio dele afundou, mas é algo lá dentro, estou numa tempestade de emoções dentro de mim. Eu quero te falar o seguinte, que Jesus, em duas passagens bem interessantes, muito conhecidas, Jesus acalmou a tempestade. E nessas passagens eu vejo assim, claro, em visões diferentes dos evangelistas, os escritores, ele fala assim, né, os discípulos estavam agoniados: mestre, Jesus acorda, o Senhor quer que nós morramos, não sei o que e tal. E aí Jesus, homens de pequena fé, aí fala para o vento e para o mar: acalma. E eles ficam assombrados. Ele acalma a tempestade, acalma tudo. E a outra também, muito parecida também, né, também tempestade, eles gritam, né, quando Jesus está andando sobre as águas, aquela passagem onde Pedro também tentou andar pelas águas, ou andou pelas águas, deu algumas passadas, né, andando sobre as águas, e aí eles falam, Jesus fala assim:
não tenham medo, sou eu. E aí ele vai lá, acalma também. Aí você pensa assim, Jesus acalmou uma tempestade onde estava aquele vento, aquelas coisas todas, e estava ali o desespero. Então, são coisas externas. E a outra, Jesus acalmou o coração dos discípulos, quando ele fala assim, acalma, não tenham medo. Quando ele fala isso, ele está acalmando a tempestade que está lá dentro da nossa alma, aquela que nos angustia, que deixa a gente desesperado e muitas vezes a gente nem quer falar para as outras pessoas para não deixar ninguém preocupado. Mas tem uma pessoa que ele não fica triste se você falar com ele, que é Jesus. Ele quer escutar sua voz, ele quer escutar você clamando, falando para ele, me ajuda, eu tô naufragando meu navio, ou meu barco, ou eu estou afundando como Pedro aconteceu. Me ajuda, Senhor. E ele vai lá, com certeza ele vai estender a mão dele, poderosa, mas amorosa e justa. Então vamos fazer essa oração agora. Se você estiver numa situação dessa, literal como Alexander Duff, ele vai te ajudar. Se você estiver numa situação alegórica de tempestades dentro do seu coração, né, de emoções, ele vai acalmar. Então, seja externo ou seja interno, Jesus é poderoso para acalmar as duas situações, mas do seu jeito. Vamos orar agora, olhos abertos, olhos fechados, mas confiando que Jesus nessa quinta-feira vai acalmar essa tempestade. Vamos lá? Pai, eu não sei qual é a tempestade dessa pessoa que está me assistindo agora. Eu não sei se é na situação de doença, eu não sei se é situação financeira, de trabalho, de estudo, como a minha filha, situação de concurso, situação, não sei se é relacionamento, mas tu sabe de todas as coisas. Então, ajuda essa pessoa agora a ser abençoada pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, que ela possa sentir a tua presença e que ela possa acalmar, tranquilizar. Se for externo, o Senhor acalmar o que tiver lá fora. Mas se for interno, acalmar o coraçãozinho dessa pessoa, acalmar a mente dela que deve estar muito acelerada por algum problema. Então que o Senhor tenha essa misericórdia, esse amor, essa bondade, essa compaixão com essa pessoa, trazendo a paz que excede todo entendimento. Eu te agradeço demais, Jesus, que eu sei que o Senhor vai fazer algo por essa pessoa que está me assistindo agora, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado por mais esse dose de fé, como é bom estar contigo. Amanhã, sexta-feira, é o último dia do dose de fé da semana, mas na segunda-feira retoma, mas domingo estamos juntos lá no culto que aparece no YouTube e também no Instagram, tá bom? Nos acompanhe, fique à vontade, que Deus te abençoe nessa quinta-feira com a graça dele e amanhã, sexta-feira, dose de fé juntos.